Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos, convida o seu amigo, a sua amiga, o seu familiar botafoguense e pede para ele se inscrever no nosso canal, fazer lá a interatividade, ok? Dando um like, fazendo um comentário. Você pode fazer uma crítica, você pode fazer um elogio, isso tudo faz parte. Você pode também dar a sua sugestão sobre o assunto que você quer que a gente discuta em vídeos futuros, ok? Isso é muito importante. Vamos fazer o nosso canal crescer e eu conto com a sua ajuda. Bom, eu passei alguns dias sem fazer vídeo porque estava resolvendo alguns problemas e esses problemas estavam me tomando todo o tempo e eu não pude separar um pouco do tempo para poder fazer os vídeos. Quando eu chegava já em casa, já muito cansado, e aí fiquei sem fazer esses vídeos durante 3 ou 4 dias, eu acho, no máximo. Bom, mas vamos lá. O Botafogo segue no mercado, ok? O time já se reuniu lá em Itu, né? Já fez a sua pré-temporada ou o início da pré-temporada lá em Itu. Alguns jogadores já estão participando, outros não, e o negócio é seguir em frente. Vamos ter aí a chegada aí do Savarino, provavelmente essa semana, e também temos o Botafogo no mercado. O Botafogo parece que está acertando com o lateral direito Wilson Manafá e também o Alan, que agora está nos Emirados Árabes, eu acho, Arábia Saudita, Al-Wahda é o time do Alan. É um volante, pode ser primeiro ou segundo volante, ele já jogou no Vasco, ele já fez carreira também na Europa, então é um jogador que pode ser muito útil pelo fato de ter tido esta experiência. Com relação a esses jogadores, eu vou explicar para você. Qualquer jogador, eu digo qualquer jogador que tenha tido experiência no futebol europeu, no futebol do exterior, ele tem grande vantagem sobre jogadores que atuam somente no cenário nacional. Por quê? Porque lá ele enfrenta várias mentalidades de futebol, vários tipos de intensidade, vários graus. Na Itália é um jogo mais defensivo, um forte sistema defensivo. Na Inglaterra é um jogo muito rápido, muita velocidade, muita intensidade no pós-perda. Na Espanha é um toque de bola mais refinado, mas também com muita velocidade, com muita intensidade. Em Portugal já é um jogo menos intenso, mas assim é muito mais forte do que o jogo feito aqui no Brasil e assim por diante. Na França a mesma coisa. Então o jogador que tem essa experiência, ele não jogou um ano, não é aquele jogador que você vende. Vou dar um exemplo, como o Jefinho, você vende e no ano seguinte ele está de volta. Ele pode até entender da mentalidade, como é que é o sistema de pensamento, a linha de pensamento do futebol daquele país, né? Ele passa a ter uma doutrinação maior na questão de responsabilidade profissional, mas ele não se ainda aprimorou na questão de futebol, né? Na questão tática, técnica do futebol, que exige o futebol europeu. E o jogador que você vê com 10 anos, 8 anos jogando na Europa em times de alta relevância, esse jogador já volta para o Brasil diferenciado. Olha só, veja o Fernandinho, aquele que está jogando no Atlético Paranaense hoje, é um cara que tem diferenciação, ele tem diferenciação na hora de conduzir a equipe, entendeu? De se portar dentro do jogo, da função tática que ele tem, da obrigação que ele tem de marcar, de fazer a transição. Ele sabe todas essas coisas, porque jogou em grandes times, jogou na Europa por muitos anos, então ele vem com grande diferença.
Então eu acredito que o lateral direito, Manafá, que mesmo tendo tido uma lesão grave, isso não é histórico de lesão, ele teve uma lesão grave. As outras lesões são lesões que qualquer jogador tem. É uma distensão, é uma panturrilha, um tornozelo, uma torção. Isso aí não é histórico de lesão. Histórico de lesão são lesão grave. Por exemplo, o Rafael. O Rafael tem um histórico de lesão. Ok? O Rafael tem um histórico de lesão. O Marçal não conhece o histórico de lesão. O histórico de lesão dele são as lesões que deixam o jogador fora de qualquer forma. É uma torção, é um pisão, são coisas que fazem parte do próprio jogo, do sistema de jogo. Então, eu acredito que 2 jogadores ou 3 jogadores com essa mentalidade vão fazer grande diferença no Botafogo. Correto? Infelizmente, na minha opinião, eu faço isso há muito tempo, já falo dele há muito tempo, gosto muito dele, não vai permanecer, que é o Gabriel Pires. Cara, é um jogador especialista na pressão pós-perda. Se você reparar, muitos jogos você viu o Gabriel Pires marcar, inclusive o goleiro adversário. Ele na pressão pós-perda é um jogador muito eficiente, muito bom, gostava muito do Gabriel Pires. Ok? Inclusive achava que o Botafogo devia jogar no 4-4-2, como queria o Bruno Lage fazer essa formação, passando o Tietê para o lado direito, na vaga do Júnior Santos, que muita gente gosta, mas como eu falo, cara, é questão de jogo, correto? E botando o Gabriel Pires ali para fazer aquela volância ali no lugar do Tietê. E aí você teria um meio-campo muito mais forte, e eu acredito que nós teríamos muito melhores resultados se tivéssemos feito isso. Ok? Marlon Freitas ou o Danilo, Gabriel Pires, Tietê, Eduardo, e na frente Tiquinho e Vitor Sá. Era esse o time, na minha opinião. Ok? Então é por aí. Um outro jogador que eu falei muito, principalmente nas 3 últimas rodadas, quando o Botafogo começou a decair, e que agora me parece que já está atuando, e até atuando uma minutagem muito boa, é o Matheus Ponte. Se você ver os meus 3 últimos vídeos, que foram os 3 últimos pré-jogo, né, que foram contra o Internacional, contra o Cruzeiro e contra o Santos, se não me engano, eu acho que foi essa a sequência, não me recordo bem. Eu falava assim, cara, o time já não tem mais condições de ser campeão. Não tem psicologicamente, ok? Não era uma questão numérica, né, de números. Os números ainda davam chance ao Botafogo. Mas eu falava, cara, o ideal agora é já testar como se nós fôssemos para a pré-Libertadores. Bota lá o Matheus Ponte na lateral direita, tira o de Plácido. Já está vendo que o de Plácido não está dando resultado. Bota o Matheus Ponte. Aí eu fiquei sabendo que o Matheus Ponte estava, me parece, com uma lesão no pubis, na região pubiana. Então, aí eu tenho que concordar que ele não poderia ser utilizado. Mas se fosse eu, nos 3 últimos jogos do Brasileirão, eu já estaria testando o Matheus Ponte, que eu acredito que vai nos dar muitas alegrias, ok? Esse jogador aí que vem, o Wilson Manafá, que é um jogador voluntarioso, é um jogador acostumado com o futebol europeu, ele vem aí, se ele puder jogar aí 35, 40 partidas, incluindo todas as competições, a gente já está de bom tamanho, porque nós vamos ter aí o retorno do Rafael. Rafael pode jogar aí 10, 15 partidas, e nós temos aí o Matheus Ponte, né, que pode ser uma grata surpresa pra gente. Se o Matheus Ponte puder jogar aí umas 30, 40 partidas, pô, vai ser muito bom, e aí nós vamos ter, porque o que causa dano à integridade do jogador é a quantidade de jogos que ele precisa fazer.
Agora, se ele não precisar fazer aquela quantidade de jogos, puder fazer aquele escalonamento, né, aquele revezamento, para a gente vai ser muito bom. Então, na lateral direita, vindo esse Wilson Manafá, que eu já falei também sobre várias coisas, esse Wilson Manafá vai acabar sendo a nossa quarta opção, como foi o de Plácido. Tá? Como foi de Plácido? Tinha o Leandro Godoy, tinha o William, que o Botafogo fez proposta, tinha o Advíncula e acaba vindo o Manafá. Sendo que, poxa, se o Manafá estava como uma opção mais precisa, para que fazer uma proposta para o William e para que fazer uma proposta para o Advíncula? Correto? É isso que eu falo. É coerência na hora de fazer as negociações. Coerência. Correto? Então o Manafá é quarta opção, como foi o de Plácido. Mas eu acredito que o Manafá é muito melhor do que o de Plácido. Tá? Então é por aí. O Botafogo precisa aí de mais um ou dois jogadores, principalmente ali para fazer um revezamento com o Eduardo e um revezamento com o Tiquinho. Se você optar por dar uma minutagem maior para o Jean Anderson e agora vai vir o Adamo, né, que vai se juntar a esse grupo, você não precisa ter um jogador top. Você pode ter um jogador que esteja um pouquinho acima desses dois e que esteja abaixo do Tiquinho. Porque é o que eu falo, para que você vai contratar um jogador melhor do que o Tiquinho? Para você criar um problema, como foi o caso do Diego Costa? Então, não tem necessidade disso, de você trazer problema para dentro do seu plantel. Não vai acreditando que não vai ter problema, porque já teve uma vez, vai ter novamente. Entendeu? Tem coisas que o cara não aprende. Se ele tem um perfil, se ele tem um tipo de procedimento, vai ser assim o tempo todo. Então, um jogador para fazer ali, às vezes, do Tiquinho, e um jogador para fazer ali, às vezes, do Eduardo. Porque o problema do Eduardo foi ter jogado 58 partidas, 70 partidas, e o cara não aguenta. E aí eu digo mais uma vez, se você for procurar no Brasil, Martim Benítez está ao seu alcance, você pode negociar e você pode trazer. Ele vai jogar tudo? Não, ele vai jogar 15 jogos, 20 jogos, e o Eduardo vai completar. É por aí. Caso contrário, você já viu que eu coloquei em vídeos passados 3 jogadores do mercado sul-americano e até da América do Norte aqui, que são o Hernan Lopes Munhoz. Eu falei Acunha em outros vídeos, mas não é Acunha o nome dele, é Hernan Lopes Munhoz, que já foi debatido em algumas lives aí, botafoguense. Joaquim Pereira, e dizem que o melhor de todos, eu estou falando dizem porque eu peguei esses jogadores de um vídeo feito por um analista do futebol sul-americano, ok? E é o Luciano Acosta. Dizem que esse Luciano Acosta, ele tem números melhores do que os outros dois, e eu fui comparar no SofaScore, e realmente o número dele é muito bom, muito bom. É um jogador mais experiente, ok? Mas é um jogador diferenciado e que pode ser útil ao Botafogo, correto? Então, você vai ver aqui, né? Eu vou colocar a imagem deles, tá? Direitinho, e você vai ver aqui, ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. O Botafogo está se reforçando, mas ainda falta muita qualidade para o elenco, falta muita qualidade. Como eu falei, pelo menos 3 ou 4 jogadores, que são o lateral direito já está sendo contratado, mas você precisa de um reserva para o Tiquinho, você precisa de um reserva para o Eduardo, você precisa de um reserva ali na lateral esquerda, e o volante, o Alan, que está chegando também. Então, 4 jogadores, ok? É isso aí, um grande abraço. O meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos. Saudações alvinegras.